tá bom? E esse evento, então, aqui, ele é parte desse ministério, ele é uma parte desse ministério que procura ajudar você no seu ministério da palavra, tanto para você ministrar para si mesmo, como também, especialmente, para você ministrar a outras pessoas, tá certo? Então, durante esses dias, nós vamos trabalhar aqui juntos, vocês vão poder me conhecer melhor, vou poder conhecer vocês melhor, vocês vão poder entender também a forma como não apenas eu ensino, mas também como eu preparo um sermão para o meu próprio ministério, tá certo? E nesse evento em específico, no desafio do zero ao sermão, nós vamos aqui hoje escolher um texto bíblico que dessa vez, pessoal, eu vou fazer algo um pouquinho diferente do que eu fiz nos outros eventos. Nos outros eventos, eu normalmente escolhia o texto bíblico junto com os alunos, tá certo? Então, no primeiro dia, ali no começo, eu dizia: olha, vamos lá, surgiram aí textos, vamos escolher aqui juntos um texto. Então, eu lembro que a gente já fez um em Mateus, a gente já fez um em João, a gente já fez um no Antigo Testamento, certo? E deixa eu ver, uma nas cartas também. Mas dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Por quê? Porque eu tenho que pregar na minha igreja, passar nesse domingo que vem agora, no outro, tá bom? Então vou ser quem. Eu vou pregar na minha igreja, né? Passando esse domingo no outro, e eu já tenho um texto definido para essa pregação, tá certo? Então, ao invés de a gente escolher aqui o texto juntos, o que nós vamos seguir, nós vamos trabalhar o texto que foi definido. Que texto definido foi esse? Foi o texto de 1 Pedro, capítulo 4, os versículos 1 a 4, tá bom? Por que que esse texto foi o texto definido? Porque eu estou fazendo uma exposição da carta de Pedro. E esse é o texto da sequência da exposição. Então, isso já é uma dica muito legal que eu lhe dou. Algo que traz muita paz para o ministério do pregador, para você que precisa pregar com uma certa regularidade, mesmo que você não pregue todos os domingos, mas você volta e meia está sendo chamado na sua igreja para pregar. Então, um conselho que eu lhe dou é: escolha um livro da Bíblia e vá seguindo a sequência dos textos, tá bom? Então, eu prego mais ou menos uma ou duas vezes por mês na minha igreja. E aí, o que foi que eu fiz? Eh, eu escolhi a primeira carta de Pedro, todas as vezes que eu vou pregar, eu sigo a sequência do texto. E eu já estou, então, no capítulo 4, tá bom? E nós vamos, então, ah, começar a preparar um sermão aqui nesse texto, tá certo? Deixe-me fazer aqui só algumas informações preparativas para vocês. Primeiro, eh, ah, essas aulas aqui, elas ficarão gravadas por 7 dias, tá bom? Então esse é o limite. No caso, hoje é quinta-feira, essa aula de hoje ela vai ficar disponível até quinta-feira da semana que vem. Para que isso? Porque depois desses 7 dias, essa aula ela vai ser editada e vai ser transformada em conteúdo exclusivo da comunidade de pregadores, que é onde eu ministro os cursos que eu mencionei para vocês logo antes, voltado para quem deseja ensinar, estudar e aplicar a palavra de Deus, tá bom? Então isso vai virar conteúdo exclusivo da comunidade de pregadores, ok? Então você vai ter aí 7 dias para poder assistir essa aula, mas nesses 7 dias assista essas aulas, tá bom? Segundo, os links dessas aulas, eles serão disponibilizados apenas nos grupos, ok? Então essa aula que não está sendo colocado lá no Instagram ou coisa do tipo, não. Então no grupo em que você se encontra é onde você vai encontrar os links para que você possa ir acompanhando as aulas ao vivo e depois as gravações, tá certo? Também, durante aqui
o nosso processo de preparação, você fique à vontade de fazer perguntas, ok? Então, eu vou estar sempre atento aqui ao chat, caso você tenha alguma pergunta a respeito do processo, daquilo que eu estou fazendo, tá bom? Eu vou dar uma paradinha, falo com você aqui, respondo aqui a sua dúvida e tal, porque eu quero que vocês participem, eu quero que vocês interajam comigo, tentando entender bem certinho a respeito do método que eu estou utilizando na preparação do sermão, tá bom? Outro aviso também muito importante que eu vou dar para vocês é o seguinte, que nós vamos ter o encontro de hoje e o encontro de amanhã, e aí nós vamos fazer uma pausa para o sábado e para o domingo, tá bom? Para que você possa servir na sua igreja, então sábado e domingo. A gente retorna na segunda-feira e na terça-feira à noite novamente. Depois, pessoal, no outro domingo, passando esse domingo no outro, eu vou pregar esse sermão que nós vamos preparar aqui, eu vou pregar ele na minha igreja. E aí eu vou chamar vocês novamente para um outro encontro, tá bom? Onde nesse outro encontro nós vamos analisar o vídeo da minha pregação, tá certo? Então, eu vou aqui destacar alguns momentos da entrega do sermão para falar com vocês sobre como é que eu fiz a introdução, como é que eu algumas decisões que eu tomei na hora de pregar o sermão, tá bom? Então vai ser uma experiência completa de aprendizado, de fato, desde o comecinho da escolha do texto até o sermão sendo pregado no púlpito, tá bom? Então é isso, essas eram todas as explicações que eu queria deixar aqui com vocês. Agora então a gente pode partir aqui para o nosso trabalho, tá bom? Então mais uma vez, boa noite a todos vocês. Temos aqui quase 300 pessoas. Deus seja louvado por isso. Eu peço que, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, tá bom? Para futuramente você ficar recebendo aí avisos dos novos conteúdos, tá certo? Então vamos lá, eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Opa, abriu aqui, foi o WhatsApp. Então eu vou aqui compartilhar a minha tela, que é a tela onde nós vamos preparar o sermão. Veja que a tela está em branco, tá bom? Porque é para justamente você perceber que é do zero, tá certo? Eu não fiz ainda absolutamente nada, tá bom? Então nós vamos começar aqui a a preparar o sermão a partir de agora, tá certo? Uma das coisas que você precisa na hora de preparar um sermão é de ferramentas, tá bom? Então você vai precisar de ferramentas do tipo a Bíblia ou as diversas traduções da Bíblia. Você talvez vá precisar de dicionários, comentários, enciclopédias, coisas dessa natureza, tá certo? Então, há 3 programas, pessoal, que eu recomendo para você. Um deles é o que nós vamos usar aqui e, como gratidão por vocês terem confiado em mim, estão aqui querendo aprender comigo, eu vou disponibilizar esse programa e recursos desse programa gratuitamente para vocês lá nos grupos, tá bom? Exclusivo lá nos grupos, tá certo? Então, quais são esses 3 programas? Bem, eu vou começar aqui com o melhor de todos, o mais abrangente, que é o programa Logos. Talvez eu não sei se você conhece esse programa, tá certo? Mas o programa Logos, ele é um programa muito rico de conteúdo. Então, aqui na sua tela, por exemplo, eu já deixei aqui aberto o texto em 1 Pedro, capítulo 4. Eu tinha dito de 1 a 4, mas é, na verdade, de 1 a 6, tá certo? Então, no Logos, você pode fazer pesquisas extremamente abrangentes, tá certo? Então, isso aqui é um programa pago. Existem as versões gratuitas, existem as versões mais baratinhas, existem as versões com muito mais recursos.
como está fora aqui da nossa alçada, eu não vou, não é um curso sobre o Logos, eu não vou mostrar para vocês aqui como usar os recursos, tá bom? Mas é um dos programas que eu gosto de usar na preparação dos meus sermões. Um outro programa também, eu vou fechar aqui porque ele é meio pesadinho. Um outro programa também que eu recomendo é esse aqui, é o chamado The Word, tá bom? Esse é um programa que ele é todo em português, ele tem muitos recursos em português. Eu recomendo bastante esse programa. E caso você queira saber melhor como usar e baixar os conteúdos dele, eu vou lhe dar aqui a dica. Você vai lá no Telegram, não sei se você, eu imagino que você deve ter Telegram, e você coloca lá no Telegram The Word, tudo junto, T-H-E, Word, né? W-O-R-D, tá bom? Tá aqui bem aqui em cima no cantinho aqui, ó, The Word. Coloque isso lá na busca do Telegram e você vai encontrar ali vários canais que vão lhe ajudar a baixar o programa The Word, colocar os dicionários, os comentários e tudo, e você vai me agradecer para o resto da sua vida por essa dica aqui que eu estou lhe dando, tá bom? Mas o programa que nós vamos utilizar, aqui eu vou fechar também para não deixar muito carregado, é esse aqui, que é o programa eSword. Por que, professor, que nós vamos usar o eSword? Por uma razão bem simples, é porque a minha vida toda foi o que eu mais usei, então eu já sou acostumado com o uso do eSword, tá bom? Ele tem vários recursos aqui de Bíblia, tá vendo? Ó, todos esses quadradinhos aqui em cima são Bíblias, ele tem comentários aqui, todos esses quadradinhos em cima são comentários, e ele tem dicionários e enciclopédias, que são aqui. Tudo isso eu vou disponibilizar para você, tá bom? Gratuitamente. Lá nos grupos eu vou dar um videozinho ensinando como é que baixa. É um presente meu para você que se inscreveu para participar aqui do nosso desafio, tá certo? E agora tem um detalhe no programa eSword, é que diferentemente do The Word, no programa eSword, a maioria dos recursos do programa eSword, eles estão em inglês, tá certo? Isso não deve ser um problema, porque hoje em dia nós temos o Google Tradutor. Você pega aqui, bota lá no Google Tradutor, resolve o seu problema, tá bom? Mas eu vou usar o eSword porque é o programa que eu mais usei até hoje. Ele é gratuito e aí você pode querer usar também. Eu tenho todos esses recursos, posso disponibilizar para você e assim todo mundo fica feliz, tá certo? Então aqui está, esse aqui é o texto que nós vamos utilizar, ó. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. 1 Pedro capítulo 4, versículos de 1 a 6, tá certo? Então, eu vou copiar aqui e colar aqui no nosso arquivo do Word. Aqui é um arquivo do programa Word, onde eu vou colocar aqui o texto. E então, pessoal, qual é a primeira coisa que se faz quando você vai pregar em um texto, tá certo? Primeira coisa que você faz é ler o texto, é sentir o texto, tá certo? Então, isso é uma coisa que tem que se tornar já um hábito, tem que ser uma mania sua, essa, de quando você vai pregar em um texto, você procura sentir esse texto, se aprofundar ou se familiarizar com esse texto. E como é que você faz isso? Você faz isso lendo. Às vezes você vai ler várias vezes, você vai ler em diferentes traduções. Eu vou utilizar aqui a revista atualizada, porque é a tradução que é utilizada na igreja que eu pastoreio. Tá bom, mas você pode usar a revista aí corrigida, corrigida fiel, a NVI. Só não pode usar da linguagem de hoje, porque eu não recomendo muito essa para pregação, tá bom? Mas então, o que seria sentir o texto? É você ler o texto, pessoal, e já começar na sua mente a fazer algumas perguntas, tá bom? Fazer algumas perguntas para o texto. Algumas coisas que vão direcionar você na sua pesquisa para compreender o que esse texto está ensinando, tá bom? Então vamos ler aqui o texto, olha. Ora,
tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Vamos lá. Você percebe aqui que ele fala, tendo Cristo sofrido na carne, então ele está falando aqui do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Ele utiliza aqui o verbo armar, então eu vou marcar aqui esse verbo, por quê? Porque eu já sinto que eu vou ter que estudar essa palavra. Eu tenho que entender o que é que ele quer dizer com armai-vos do mesmo pensamento, aqui é uma outra palavra, certo? O que que seria isso, se armar do mesmo pensamento? Então eu preciso entender essa ideia aqui desse texto, tá bom? Então, pois, ou seja, aqui ele explica, né? Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Bem, então aqui eu estou sentindo o texto. O que eu mais gosto de fazer, pessoal, para sentir o texto, é um negócio chamado fluxograma, tá bom? Que eu ensino para todos os meus alunos. Como é que eles fazem fluxograma? O que que seria um fluxograma? Seria uma forma de você organizar o texto de formas que ele fique mais fácil de ser compreendido, onde você consegue entender melhor as ideias que estão nesse texto, tá bom? Eu vou fazer aqui então o fluxograma desse texto, tá certo? E vou tirar o esboço do texto desse fluxograma. E caso você que está aqui me assistindo, você nunca tenha visto um fluxograma na vida, ou alguém fazendo um fluxograma na vida, não se assuste, tá bom? É uma coisa que quando você vê alguém fazendo, você pensa o seguinte, não, isso daí é difícil, e não é difícil, eu garanto a você que não é difícil, tá bom? Basta você aprender como se faz e você vai lá e faz, tá certo? Então, todo sermão que eu vou pregar, a primeira coisa que eu faço é um fluxograma, tá bom? Então, deixa eu provar isso para você. Eu vou abrir aqui a pasta das minhas pregações. Então, vamos aqui em 1 Pedro, ó. Deixa eu achar aqui a pasta das minhas pregações, sermões em 1 Pedro. Olha só. Então, vou pegar aqui, ó. Aqui tem alguns sermões, ó. Vou pegar aqui em 1 Pedro 2, 4 a 10. Tá vendo aqui, ó? Fluxograma. Abrindo, ó, tá aqui, ó. Primeira coisa que eu faço quando eu vou preparar um sermão é sempre um fluxograma, tá bom? Aqui no meu canal tem um vídeo onde eu ensino o básico do fluxograma, você pode conferir lá depois. Então vamos lá, vamos fazer o fluxograma aqui desse texto, tá certo? Então, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. O que seria aqui, ó? Qual é a vantagem do fluxograma? Que eu entendo que essa expressão, tendo Cristo sofrido na carne, ela está me explicando algo dessa expressão aqui, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Eu já descubro aqui de cara, com o fluxograma, que essa é a ordem principal do texto. Armai-vos também vós do mesmo pensamento. E que depois, então, que ele dá essa ordem principal, ele começa a me explicar por quê. Por que que eu devo me armar do mesmo pensamento de Jesus? Porque aquele que sofreu na carne deixou o pecado, ok? Então essa é uma razão. Depois, para que no tempo que vos resta na carne, certo? No tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Aqui, ó, já não vivais. Aí ele faz um contraste, ó, de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, ok? Então, olha só como o fluxograma é legal, tá bom? Aí você, por favor, não diga assim, eu nunca vi isso aí tá muito... Não, como eu disse, aqui no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo onde eu ensino o básico aqui do fluxograma, tá bom? E também lá na comunidade tem um curso completo. Eu ensino para todos os meus alunos como é que faz isso e eles me agradecem demais pelo fluxograma. Mas olha só, até aqui, eu já percebi que essa daqui é a ordem principal. Veja a posição dela, ó.
armai-vos também vós do mesmo pensamento. Aí ele me diz, primeiro, uma razão. Por quê? Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Aí agora ele diz um para quê? Para que eu devo me armar do mesmo pensamento? Para que, no tempo que vos resta na carne, ou seja, ele me diz aqui, para que durante o tempo da vida de vocês, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então veja aqui, ó, pois, certo? Vou aqui marcar com outra cor, de verde, para que. Então ele me diz aqui o porquê. Ah, por que eu devo me armar do mesmo pensamento? Porque Jesus sofreu na carne e deixou o pecado. Segundo, porque fazendo isso, eu no tempo em que eu estou vivendo, eu não vivo segundo as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, ok? Terceiro aqui, ó, vamos lá, continuando. Por quê? Então esse porquê está se referindo ao quê? Mais uma vez, ó, o armai-vos. Então, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Por quê? Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tá bom? Então aqui ele me diz, ó, porque basta o tempo decorrido para terdes vontade, executada a vontade dos gentios. Só que aqui eu já percebo que esse porquê, na verdade, ele está relacionado com o já não vivais. Aí ele ganha um espaçamento a mais, ó. Certo? Então, porque essa é a regrinha básica do fluxograma. A regra básica do fluxograma é que você organiza o fluxograma de acordo com a relação das frases. Então, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Aí ele vai me explicar o porquê. Por que que eu não devo viver de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus? Aí, como essa próxima sentença, porque basta o tempo decorrido, ela está me respondendo esse porquê, ela está me explicando esse porquê da frase anterior, então ela ganha um espaçamentozinho, tá certo? Para me indicar isso. Eu tinha um professor que ele gostava de incluir setinhas, assim, ó, para ficar mais fácil, né, de ser percebido, ó. Eu acho que dá um trabalhinho, eu sou... ah, opa, acabei fazendo aqui ao contrário. Vou ajeitar aqui. Pronto. Então aqui, ó, para mostrar que essa sentença aqui, ela está relacionada com essa. E essa sentença aqui, ó, ela está relacionada com essa daqui, já não vivais. Por que que eu não devo viver segundo as paixões dos homens? Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Aí ele, tendo andado, ele vai me explicar que vontade dos gentios é essa. Então eu vou aqui, como ele vai me explicar, ganha um espaçamentozinho, ó. Tá vendo? Eu vou aqui até colocar a setinha, ó. Então aqui ele está me explicando essa vontade dos gentios. Tendo andado em dissoluções, aqui você tem uma listazinha, concupiscências, borracheiras, não é borracharia, tá, pessoal? É borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias, tá bom? Então, vamos lá. O que é que a gente já percebe até agora? Aqui está a ordem principal. Armai-vos também vós do mesmo pensamento, tá bom? E ele primeiro ele me fala, por que eu devo me armar desse pensamento? Porque Jesus deixou o pecado. Também, para quê? Para que no tempo em que vos resta na carne, não vivás segundo as concupiscências, aliás, paixões dos homens, porque basta o tempo decorrido para eu ter feito tudo isso, tá bom? Aí continuando agora. Por isso, difamando-vos, certo? Então, esse por isso se refere ao quê? Se refere àquilo que ele falou anteriormente, ó, para que não vivais segundo as paixões dos homens,
basta o tempo decorrido para teres vivido, executado a vontade dos gentios, que eles andam nesse tipo de prática ruim aqui, certo? Aí ele vai explicar aqui por que que os gentios difamam, né? Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, tá bom? Então aqui eu vou deixar aqui, ah, vou dar aqui um espaçamento, que tem aqui o porquê basta e o por isso. Tudo isso aqui está se referindo, ó, vou dar mais um aqui, é isso mesmo. Aqui, ó, certo? Então, tudo esse por isso está se relacionado com esse já não vivais, ó. Não vivam de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido, e por isso é que eles difamam, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Aí ele vai me explicar algo sobre isso, ó. Os quais, os gentios, ó, os quais hão de prestar contas, certo? Voltando aqui. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois, aí ele vai me explicar sobre esse julgamento, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos. Opa, voltando aqui. E para que, mesmo julgados na carne, aqui eu vou dar mais um espaçamento, porque ele está me falando desses mortos, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Então vamos lá. Aqui nós temos então o texto já do fluxograma todo prontinho, tá bom? Então, professor, não entendi nada. Não entendi nada aqui do que o senhor fez, esse fluxograma, mais uma vez, pessoal. Não se preocupe com isso, tá certo? Não se preocupe se você viu aqui esse fluxograma, eu fazendo esse fluxograma e você não conseguiu acompanhar. Por que você não deve se preocupar? Primeiro, essa aqui não é a única forma de estudar o texto bíblico, tá certo? Existem diversas outras formas. Lá na comunidade de pregadores, eu ensino outras formas também. Algumas formas que eu considero ainda bem mais fáceis do que essa daqui. Mas também não se preocupe, porque eu talvez estou aqui lhe apresentando uma coisa que talvez possa ser novo para você, mas possa ser revolucionário. Os meus alunos, eles vivem me agradecendo por ter ensinado a eles a fazer fluxograma. Então, eu faço fluxograma de todo o texto que eu vou pregar e eu recomendo você. Por quê? Porque só aqui, pessoal, só nesse fluxograma, eu já percebi de cara, certo? Que eu vou fazer um sermão de 2 pontos, tá bom? Ah, pastor, como é que o senhor sabe? Vamos lá, eu vou lhe mostrar. Aqui eu tenho a ordem principal. Armai-vos também vós do mesmo pensamento, ok? Então vou colocar aqui embaixo, ó. Colocar bem aqui embaixo. Ordem principal. Vou baixar um pouquinho mais aqui. Precisamos nos armar. A gente ainda vai estudar o que é que significa isso, né? Do mesmo pensamento de Cristo, ok? E aí, ele me fala duas coisas sobre essa ordem. Ele me fala, primeiro, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, ele repete aqui, ó, tendo Cristo sofrido na carne, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Ou seja, ele está me falando do exemplo de Cristo, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó. Primeiro, por causa do exemplo de Cristo, certo? Então,
Por que que eu preciso me armar do mesmo pensamento de Cristo? Por causa do exemplo dele. E também ele diz aqui, ó, segundo, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Tudo o mais que é dito no restante do texto é dito sobre isso daqui, ó, sobre esse segundo ponto. Então, sobre essa ordem principal, ele me fala duas coisas apenas. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, e para que no tempo que vos resta na carne já não vivais. Então, qual que seria um segundo ponto aqui, certo? Armai-vos do mesmo pensamento, por causa do exemplo de Jesus e também por causa, aqui mesmo, por causa, vamos pensar assim, para que já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, para que vivamos segundo. Eu posso mudar isso aqui depois, tá bom? Então, estou aqui só fazendo as observações preliminares. Ah, para que vivamos, ah, vivamos uma vida diferente. Ou vou botar aqui transformada. Uma vida transformada. Pronto. Então, veja. Eu já tirei os 2 pontos aqui desses 2, certo? E aí, desse segundo ponto aqui, ele me fala que eu tenho que viver de uma vida transformada porque basta o tempo decorrido, ou seja, ele fala aqui do passado, né? Então, porque basta de ter vivido uma vida pecaminosa. E segundo, ele fala do futuro. Ele fala que aqueles que fazem essas coisas, eles vão ser julgados, tanto por difamarem os crentes, como também por causa do pecado deles, por causa do excesso de devassidão em que eles vivem, tá bom? Então, todo o restante do texto aqui está se relacionando ao segundo ponto. Sendo assim, o meu sermão vai ser um sermão de 2 pontos. Como é que eu sei disso? Porque essa ordem principal, ela vai virar a ideia central do meu sermão e esses 2 pontos vão virar os pontos do meu sermão. E aqui eu quero lhe chamar a atenção a um detalhe muito importante, que isso daqui, pessoal, que está grifado aí na sua tela, isso daqui não é o esboço do sermão, tá bom? Não é o esboço do sermão. Isso daqui é o esboço do texto. Eu vou depois pegar o esboço do texto e eu vou transformá-lo em esboço de sermão, tá bom? Pessoal, vou pedir aqui para vocês me darem 2 minutinhos. 2 minutinhos não, bem menos do que isso, porque ele está me dizendo aqui que está faltando espaço no meu computador. Então, deixa eu só corrigir isso, tá bom? Aí a gente já volta, não saio da aula, é coisa rápida mesmo, menos de 1 minuto. Deixa eu só liberar aqui um bocadinho de espaço. Ok. Tô corrigindo, tá bom? Não, não se avexem, como a gente diz no Ceará. Deixa eu ver aqui, cadê você, lixeira? Vamos lá. Achei. Pronto. Ok, problema resolvido. Ok, desculpa aí, pessoal. Agora sim o problema está resolvido, tá bom?
Ok, então vamos lá, continuando aqui. Então, como eu estava dizendo, esse aqui não é o esboço do sermão, isso aqui é o esboço do texto. Eu vou depois pegar o esboço do texto e transformar ele no esboço de um sermão, tá bom? Isso é o que eu ensino, normalmente o que eu faço e o que eu ensino para os meus alunos. A primeira coisa que você faz é encontrar ali a ideia central do texto. Qual é a lição principal e quais são os pontos ali, tá bom? E depois você, mais para frente, é que você vai transformar isso daqui no esboço da sua pregação, tá? Ah, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. O Eugênio pergunta se algum desses programas suporta em celular. Olha, o The Word sim, eu sei que suporta. O eSword, ele tem versão para o iOS, ou seja, para quem tem iPhone ou iPad, tá bom? O Logos também funciona em qualquer tipo de aparelho, mas eu sei que existem outros para celular, como o MySword, também para celular, que é muito bom, tá certo? Deixa eu ver outra pergunta aqui. O Henrique diz: faço o curso e estou aprendendo muito com o curso de fluxograma. Ah, muito obrigado, Henrique. É isso mesmo, isso mesmo. O curso de fluxograma é um dos carros-chefes da nossa comunidade, um dos cursos mais importantes ali, porque ele destrava o estudo dos alunos, tá certo? Ele simplesmente destrava e ah, faz com que você consiga encontrar as ideias do texto com muito mais facilidade, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Agora, pessoal, com o que a gente tem aqui, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu preciso estudar esse texto, eu preciso entender o que esse texto está falando, tá bom? A palavra-chave para se entender um texto é a palavrinha contexto, tá bom? Contexto. Um dos grandes erros que eu diria que o maior erro que você pode cometer na sua pregação é se você utilizar textos fora de contexto. Por quê? Porque quando você utiliza um texto fora do seu contexto, você está dizendo que a Bíblia está falando algo que ela não está falando. E se a gente não gosta, se a gente não gosta que as pessoas coloquem palavras na nossa boca, quanto mais nós não deveríamos colocar palavras na boca de Deus. Então, todas as vezes que você pega um texto e você usa um texto na sua pregação sem que ele esteja dentro do seu contexto, você está fazendo com que Deus fale algo que Deus não falou, tá certo? Então, isso é um erro muito comum. As pessoas pegam o texto bíblico, elas leem o texto bíblico no púlpito, depois elas fecham a Bíblia e esquecem do texto bíblico. Ou então elas leem o texto bíblico e começam a fazer aplicações no texto que não tem nada a ver com o contexto do texto. Tá certo? Então a palavra-chave para você estudar um texto bíblico para pregação é a palavrinha contexto. Você precisa estudar o texto dentro do seu contexto. Qual contexto a gente precisa estudar? Primeiro, não precisa ser necessariamente nessa ordem, tá certo? Você precisa analisar o texto dentro do seu contexto histórico. O que seria o contexto histórico? O contexto histórico nada mais é de você tentar entender o contexto histórico desse texto, que é o quê? Por que Pedro está falando isso? Por que ele está escrevendo isso daqui para aquelas pessoas? O que estava acontecendo ali? Tá bom? Quais são os elementos? Será que existem elementos históricos desse texto que talvez não sejam comuns para nós hoje em dia, certo? Então, por exemplo, termos como gentil é um termo histórico. Termos como aqui, ó, borracheiras. Como era que estilo de vida é esse dos gentios naquela época? Dissolução, concupiscência, borracheiras, orgias, bebedices.
Então a gente precisa entender, isso aqui tudo é contexto histórico. Quando Pedro fala dessa que deles não mais andarem no estilo de vida que os descrentes, né, na época, os gentios, na época viviam, como era isso? Deixa eu tentar entender isso dentro daquele contexto histórico. Então isso aqui é contexto histórico, tá certo, pessoal? Além do contexto histórico, é importante também estudar o contexto literário. O que seria o contexto literário? Contexto literário é qual é a ideia desse texto dentro do contexto do próprio livro. Então, indo aqui para o texto de 1 Pedro, certo? Então, como é que esse texto funciona dentro do contexto maior de 1 Pedro? Então, o que é que Pedro estava falando? Qual é o assunto que ele estava tratando? Esse texto aqui que eu estou pregando, ele está dentro de que parte da carta? É, o que é que momento é esse? Por que Pedro fala isso nesse momento? Então, isso aqui é extremamente importante, pessoal. A gente analisar isso. Então, por exemplo, só no caso aqui, Pedro estava falando sobre sofrimento, sofrer por causa da justiça, tá certo? E aí mais para frente ele diz, ó, Cristo também morreu, o justo pelos injustos. Então Cristo também sofreu injustamente, o justo sofrendo pelo injusto, tá certo? Ele já tinha falado antes, dando aqui algumas orientações, ó. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Ou seja, se você sofrimento injusto, é sobre isso que Pedro está falando. Os crentes, aqui é contexto histórico, os crentes naquela região para onde Pedro está escrevendo, eles estavam sofrendo perseguições, sanções, estava sofrendo exclusões sociais por causa da fé deles em Jesus Cristo. E aí Pedro está escrevendo aqui para ensinar eles como é que eles devem lidar com esse sofrimento por causa da injustiça. E então, ele diz, olha, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos vós do mesmo pensamento. Ou seja, assim como Jesus sofreu injustamente, vocês também precisam saber sofrer injustamente. Então veja que só analisando aqui o contexto literário, eu já começo a entender melhor o texto, ok? Então esse é o trabalhinho que você também precisa fazer em todo o texto que você for pregar, em todo o texto, tá bom? Aí você pode dizer assim, pastor, o senhor me prometeu lá na sua propaganda que eu ia ensinar, que você ia me ensinar a preparar sermões com mais facilidade. E eu continuo prometendo isso, tá certo? Que aqui no nosso desafio eu já estou lhe entregando uma metodologia que se você seguir, aí já vou responder aqui, ele pergunta se o fluxograma dá certo em textos narrativos, dá certíssimo, é ótimo para narrativo. Então você pode seguir isso aqui que eu estou lhe ensinando, você pode usar para qualquer tipo de texto bíblico e você vai conseguir preparar os seus sermões com mais facilidade se você fizer aqui, ó, estudo do contexto histórico, contexto literário e tudo. Agora, uma coisa que eu nunca vou prometer para você é que eu vou lhe ensinar a preparar sermão sem trabalho, certo? Aí não, ok? Por quê? Porque preparar um sermão é trabalho, dá trabalho. Não precisa ser um trabalho difícil, tá bom? Mas é trabalho. Então eu quero ajudar você a fazer esse trabalho com facilidade, com tranquilidade, onde você vai, sempre que tiver que preparar um sermão, você vai saber o que você tem que fazer para preparar o sermão. Mas isso não significa dizer que você não vai ter trabalho. É claro que você vai ter trabalho. É claro que você tem que estudar. É claro que você tem que minerar, cavar o texto bíblico para tentar entender o que a palavra de Deus está dizendo, porque você não quer que o seu sermão seja estruturado em cima das suas ideias, mas em cima das ideias da palavra de Deus.
Porque as nossas ideias, pessoal, elas não têm poder para transformar corações. Apenas a palavra de Deus tem poder. Então, nossas pregações, elas precisam ser anúncio do que a palavra de Deus está dizendo. E para que eu possa garantir que a minha pregação ela seja anúncio do que a palavra de Deus está dizendo, eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu preciso cavar para saber o que é que o texto bíblico está dizendo. O que é que eu preciso para fazer isso? Palavrinha-chave. Contexto. Contexto. Contexto histórico do texto. Contexto literário do texto. E em terceiro lugar, vou aqui dar alguns enters para ficar todo mundo juntinho. O contexto gramatical do texto, ok? Contexto gramatical. O que seria isso? Seria você analisar o significado das palavras do texto, tá certo? Talvez, se você tiver um pouco mais de noção do grego, do hebraico, talvez estudar ali no texto original as sentenças, que tipo de... como é que essas palavras estão sendo usadas no texto original também. Tá bom? Mas nós não vamos fazer isso. Aqui nós vamos estudar as questões gramaticais, o significado das palavras que aparecem ali no texto. Você fazendo isso aqui, esse trabalhinho básico, tá bom? Você já vai ter conteúdo suficiente para fazer um sermão edificante para a sua igreja. O seu maior trabalho depois disso vai ser você estruturar o sermão. E aí a gente vai trabalhando isso mais para frente, tá bom? Então, nessa aula, pessoal, eu quero fazer aqui pelo menos o contexto histórico. Aí o contexto literário e gramatical nós vamos deixar aqui para amanhã. Deixa eu só interagir um pouquinho com vocês aqui, tá bom? Deixa eu ver. O Gabriel pede sugestão de aplicativo que funcione em celular sem ser iPhone. Gabriel, vou colocar aqui na tela, ó, depois eu apago. Procura por esse aqui, ó, MySword, tá bom? E tem também o My Bible. São dois aplicativos bem bons para Android e que funcionam bem, tá certo? Como poderia ter a cópia da aula? Vera Lúcia, irmã, todo esse conteúdo aqui vai ser disponibilizado no grupo que você está, tá bom? Então não se preocupe, que tanto o link da gravação da aula, quanto tudo que eu estou prometendo aqui, os comentários, dicionários, os recursos, como também esse material que a gente está produzindo aqui, com esse fluxogramazinho, nós vamos começar a preencher aqui o estudo do contexto histórico, literal, gramatical. Tudo isso daqui eu vou disponibilizar para vocês no grupo em que você se encontra, tá certo? Fique tranquilo. No caso, tranquila. O Elias está perguntando aqui sobre o contexto teológico. Bem, Elias, muito boa pergunta. Eu poderia acrescentar aqui, e na verdade, a bem da verdade, pessoal, no meu curso, eu coloco lá também que é importante estudar o contexto teológico, tá certo? O que seria o contexto teológico? Seria você analisar a relevância teológica, ou seja, qual a teologia do texto, qual a relação desse texto com ideias teológicas que são mantidas em outros textos da palavra de Deus, tá certo? No caso aqui, por exemplo, nós temos algumas dessas ideias, como, por exemplo, a questão da carne. Jesus sofreu na carne. A ideia aqui também de Paulo ou de Pedro chamar os descrentes de gentios. Isso também é teologicamente importante. Aí onde é que se estuda o contexto teológico? Nos chamados dicionários teológicos, ok? Onde você pega uma palavra, como por exemplo a palavra carne, a palavra gentio, aí você vai num dicionário teológico e você pesquisa, ok?
Agora, por que que eu não acrescentei isso daqui antes? E por que que eu não vou fazer isso daqui? Tá certo? Porque a gente precisa otimizar o nosso tempo, tá bom? Então, eu preciso reconhecer a vocês aqui que 4 encontros vai ser de fato um desafio muito grande para eu conseguir preparar esse sermão aqui nesses nossos 4 encontros. Vai dar certo, se Deus quiser, vai dar certo. Mas para isso eu tenho que tirar aqui algumas informações que eu posso ir encontrando em outras partes, tá bom? Mas eu acho que respondeu a sua pergunta. Ah, deixa eu ver aqui. O Jonathan pergunta: fluxograma pode ser aplicado em pregação temática? Bem, Jonathan, é o seguinte: pode sim, certo? Agora, desde que você utilize o método de pregação temática que eu chamo de método de pregação temática bíblico. O que seria o método temático bíblico? Seria você abordar o tema na Bíblia. Como assim? Uma vez que você estabelece o tema, por exemplo, amizade, eu quero falar sobre amizade. Você vai pesquisar o que a Bíblia fala sobre amizade e você então vai selecionar os textos bíblicos que falam sobre esse tema e aí você tem que estudar esses textos. Quando você for estudar esses textos, aí você vai fazer o fluxograma deles para você entender o que esses textos estão falando, tá bom? Dioneia está perguntando se essa é uma pregação textual. Muito boa pergunta, não. Tá bom? Então, deixa eu explicar isso aqui para vocês, a diferença. Existem alguns tipos de sermão. Os mais conhecidos são o sermão expositivo, o sermão temático e o sermão textual. O sermão expositivo é quando você prega em cima de um parágrafo ou mais de um parágrafo, tá bom? Mas quando você prega em torno de uma ideia central. Então você pega um texto completo, um texto que tem uma ideia central, e então você vai pregar nesse texto como um conteúdo completo, tá bom? A pregação temática é quando você prega em torno de um tema. Então você pega um tema aqui do tipo o Natal. E aí você vai ver o que a Bíblia fala, você vai pegar textos bíblicos que falam sobre o Natal e você vai montar um sermão em torno desses textos, tá certo? Então isso aqui é chamado de uma pregação temática. Pelo menos aqui eu ensino, né? Pregação temática bíblica. Na nossa comunidade tem um curso só de pregação temática também. E existe a pregação textual, que eu também gosto de chamar de pregação textual bíblica. O que é a pregação textual bíblica? Seria você pregar em cima de um versículo isolado, e aí você vai utilizar as partes do versículo como pontos do seu sermão. Então, por exemplo, imagine que eu quero fazer um sermão textual aqui no versículo 1. Sermão textual não dá em qualquer texto, tá bom? Mas aqui vamos pensar aqui no versículo 1, tá certo? Então, tendo Cristo sofrido na carne, seria um ponto. Armai-vos também vós do mesmo pensamento, seria um outro ponto. E pois aquele que sofreu na carne e deixou o pecado, seria um outro ponto, tá certo? A depender do texto, você às vezes pode fazer um sermão textual em cima de uma frase só, ok? Então, você tem sermões do Martin Lloyd Jones em cima de duas palavras, mas Deus, lá em Efésios capítulo 2. Martin Lloyd Jones preparou um sermão em cima de mas Deus, ok? Então, isso é chamado de sermão textual. Quando você pega o próprio texto, curtinho ali, uma frase, um versículo, e você usa ele como base do seu sermão nos pontos, tá bom? O Marcos pergunta aqui, deixa eu ver. Acabei pulando, ó. Desculpa, pessoal, tem muita pergunta aqui. O pastor Luiz Pereira, já aprendi bastante com essas pregações. Amém, pastor. Que tipo de sermão você indica? Eu indico todos, todos.
O que eu recomendo é que você saiba fazer com que o seu sermão seja exposição bíblica. Quer você pregue expositivamente, tematicamente ou textualmente, tá bom? Então, não existe isso, pelo menos eu penso que não existe um tipo de sermão que é certo e outro tipo que é errado. Não existe isso. Existe o tipo de sermão mais adequado para a sua igreja naquele momento. Então, para vocês terem ideia, o último sermão que eu preguei na igreja que eu pastorei foi no Natal. Eu fiz um sermão temático no Natal, certo? Lembro muito bem que foi um sermão onde eu peguei fatos do nascimento de Jesus que trazem uma lição escondida. Foi esse o tema do meu sermão. Uma lição escondida de Natal. Desculpe, uma lição esquecida de Natal. E aí eu peguei alguns textos e trabalhei esse tema, tá bom? Então não tem problema você pregar textualmente, tematicamente, expositivamente, desde que as ideias do seu sermão sejam regidas pela palavra de Deus. Porque assim você vai garantir que o seu sermão anuncie as escrituras, tá bom? Ah, eu vou colocar as dicas de aplicativo lá, eu só não sei, só não vou colocar os aplicativos, né? Mas eu posso colocar as dicas lá, tá bom? Deixa eu ver aqui, o Logos básico é limitado, de fato. My Bible achou, que bom. O Carlos pergunta como consigo fazer o curso. Ah, Carlos, é o seguinte, durante aqui o nosso desafio, eu vou abrir as inscrições, tá bom? Para a nossa comunidade. Até peço desculpas aqui para vocês que eu não avisei isso lá no começo da nossa aula, que esse evento aqui e esses eventos públicos, né, que eu faço, eles servem também para divulgação da abertura das inscrições da comunidade, tá bom? Mas não se preocupe que você vai se surpreender com, ah, com o valor para que você faça parte da nossa comunidade, tá bom? Boa noite, professor. Cheguei, eu poderia falar como baixo o fluxograma? Não se preocupe, eu vou disponibilizar esse fluxograma lá no seu grupo e você vai ter acesso, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ismael está sempre aqui. Deus te abençoe, Ismael. Qual a sua visão sobre o significado de sermão expositivo? Então, eu falei sobre isso agora há pouco, Elis Fábio, que o sermão expositivo, ele é um modelo de sermão onde você pega uma porção completa e você então expõe as ideias dessa porção completa. Ela não é o único modelo de sermão. Existe o temático, existe o narrativo, existe o biográfico, existem diversos outros modelos. O ponto é que todo sermão precisa ser exposição bíblica, tá bom? Todos eles. Precisa ser exposição do ensino da palavra de Deus. Pode pregar o texto e contexto? Pode não, deve. Você vai levar muita informação de contexto para o seu sermão, sem a menor sombra de dúvidas. Então, aqui, por exemplo, quando o texto fala aqui sobre a vontade dos gentios, né? Obviamente que eu vou querer estudar um pouco sobre
Oi, oi. Ok, pessoal. Acho que agora voltou, né? Rapaz. Que foi isso, hein? Foi. Isso é o inimigo. O inimigo agora eu acho que voltou, né? Por favor. Voltou. Aí o pessoal tá dizendo. Deu certo. Eu agora. Agora vou ter que descobrir, né? Aqui o que foi que houve. Depois eu descubro aqui o que foi que houve. Para dar esse problema aqui. Ó, agora voltou, o pessoal tá dizendo que voltou. Tá bom? Eu tava aqui interagindo com vocês. Deixa eu ver aqui. Obrigado, pessoal, pela paciência. Eu tô aqui voltando só para responder as perguntas de vocês, tá bom? Agora sim, ó. Vamos lá. Boa noite, professor. Cheguei atrasado. Com baixo fluxograma, vou disponibilizar. Legal. Contexto cultural estaria no contexto histórico? Exatamente. Contexto cultural faz parte do contexto histórico. O Wagner, lá de Braga, Portugal, pergunta se a metodologia pode ser chamada de sermão expositivo. Aqui eu estou utilizando nessa aula, sim, tá bom? Então, nessa aula não, nesse sermão vai ser um sermão expositivo, tá bom? Amém. Obrigado pelos bons comentários aqui também, viu, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Valeu, Elinaldo. Professor, o contexto teológico não está incluso no contexto gramatical? Não, não necessariamente, certo? O contexto gramatical você vai estudar a própria palavra, as conjunções, a função das conjunções, os tempos verbais, tá certo? Que aqui está no passado, presente e futuro, coisas dessa natureza. A questão teológica é quando você lida com uma palavra, com uma ideia que tem uma significância teológica maior, como, por exemplo, justificação, carne, gentil, próprio pecado, vontade de Deus. O que é que o texto bíblico está falando por vontade de Deus aqui? Então, você tem que entender o texto dentro do seu ambiente teológico, digamos assim, tá bom? Deixa eu ver aqui. É isso. Então, acho que já respondi todo mundo. É tipo contar uma história da Bíblia que eu vou fazer assim as minhas anotações. Se você estiver pregando um sermão histórico, tá bom? Aí você tem que fazer. Tá certo? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, para nossa aula ela não ficar quebrada, ou seja, eu vou deixar a análise dos contextos aqui para amanhã, tá bom? Já são 9h15 da noite e eu vou deixar então aqui a análise do contexto histórico, gramatical e literário para amanhã. Amanhã a gente faz tudo isso e a gente pode então já encerrar aqui o nosso primeiro encontro, tá bom? Eu mais uma vez peço desculpas a vocês por esse problema do áudio, ele foi totalmente inesperado. Eu acredito que é problema no cabo, porque quando eu troquei o cabo ele voltou, então deve ser problema no cabo. Eu agradeço se você orou por isso e Deus me ajudou aqui a resolver esse probleminha. Com a graça de Deus, ele não vai se repetir amanhã, tá bom? Então, peço que você fique em oração e leia o texto. Leia o texto, 1 Pedro 14, de 1 a 6. Essa é a minha tarefa de casa. Eu quero que você leia na sua versão bíblica, em outras versões, para que amanhã, no nosso encontro, você também me ajude no processo de estudo do texto, tá bom? Nós vamos deixar, então, a análise do texto propriamente dito e do contexto para amanhã. Espero que esse material já tenha abençoado aqui a sua vida e
logo mais eu vou já começar a disponibilizar o que eu prometi para vocês lá nos grupos. Tá bom, pessoal? Então, eu vou agradecendo a todos vocês, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês. Um grande abraço, a gente se vê amanhã, tá bom? Deus abençoe.